O programa de publicização nada mais é do que uma máscara para falar sobre a terceirização, né? Uma política de entregar serviços públicos, alguns fundamentais, outros complementares, a empresas, né? A organizações sociais, empresas privadas, para exercer o serviço público. Isso é muito ruim, porque você consegue ver os reflexos disso para as condições de trabalho do trabalhador do serviço público, né? Acaba criando um funcionário de segunda categoria que tem salários achatados, condições de trabalho precárias, metas e tempo, regime de trabalho bastante diferenciado do servidor público em si. Então, acho que isso é muito, muito nocivo para todo o serviço público, para a qualidade do serviço público, e acho que essa política deve ser revista. Eu acho que é rever cada um dos contratos e fazer um debate com a população, porque você mesmo falou, né? Essas leis foram aprovadas sem o debate com a categoria, sem o debate com a própria sociedade. E aqueles contratos que a gente ainda tiver possibilidade de revogar e rediscutir, nós vamos interromper para que se acabe. Esse é um processo, né? Porque você tem questões contratuais e que a gente precisa ver caso a caso. Hoje, a nossa posição é de conseguir rever cada um dos contratos para debater com a sociedade qual é a melhor forma do serviço público. Esses que ainda não iniciaram o processo de escolha, né, da empresa, eu acho que tem mais facilidade porque a gente precisa discutir como um todo qual é o rumo do serviço público. E é muito importante que, em especial na saúde, a gente tenha funcionários e trabalhadores aptos da própria sociedade, do próprio Estado para oferecer esse serviço. Essa questão da lei de responsabilidade fiscal, eu concordo muito com o que você disse, né? Quando se fala do concurso público, existe limitação com a lei de responsabilidade. Quando se fala em cargos comissionados, em regimes dos ditos chequinhos, a gente não vê essa mesma preocupação. Então, acho que é apenas uma justificativa da administração para justificar uma política que eles acreditam que não é aplicada somente em Santos, mas é uma política geral de aplicação das OS em cada área. Acho que a gente precisa ver a máquina como um todo e ver quais casos, quais áreas a gente vai precisar de concurso público. Eu não tenho como te dizer quais são as áreas, porque esse estudo profundo, a lei de transparência, né, no serviço público é muito, muito restrita, então a gente não tem todos os dados, a gente vai precisar fazer um estudo profundo do funcionalismo para ver quais áreas a gente vai precisar do concurso público, mas com certeza esse é o caminho. Os servidores públicos, né, têm um papel fundamental na prestação do serviço público, às vezes de forma mais direta ou de forma indireta, né, de forma, por exemplo, o tema da limpeza, essas categorias que são permitidas, né, a terceirização hoje na lei, são maneiras indiretas, mas de você também prestar o serviço público, o serviço fim, né, que são direitos, não só serviços públicos, mas são direitos, como direito à educação, direito à saúde, direito ao transporte. Então, são fundamentais para isso. Acho que é preciso falar do impacto para a economia da cidade também, né? Porque a prefeitura é o maior empregador de Santos, né? É maior que o porto individualmente, maior que o próprio turismo individualmente. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de achatar salário, a gente está falando de achatar toda a economia
da região, de Santos e região. Então, acho que essa importância é muito forte de conseguir o servidor público ser quem viabiliza um serviço e os direitos fundamentais, e isso é muito importante a gente ter essa dimensão. Acho que o caminho está em duas frentes, né? Uma é a fiscalização do próprio poder público sobre o serviço e outra é estabelecer um diálogo com a população para a avaliação desse serviço. Porque nada mais é importante do que esse retorno da população em dizer se aquele serviço poderia melhorar nesse e naquele sentido. E a fiscalização por parte do poder público, porque o que tem acontecido também, muitas vezes essas empresas terceirizadas que têm no seu contrato já incluído a compra de insumos, a compra de equipamentos, acabam usando os equipamentos públicos para isso, e isso é burlar a lei, isso não é permitido, porque o pressuposto da terceirização, teoricamente, é que faça uma economia de recursos, e quando você, além da terceirização, ainda utiliza os insumos da prefeitura, você acaba gerando desperdício, e isso é muito ruim. Então, acabar com essa lógica de liberdade total para as empresas e cobrar a qualidade do serviço público é essencial. A gente precisa analisar caso a caso, né? Acho que tem questões a serem tratadas, né? A serem discutidas, porque tem essas argumentações do ponto de vista da economia do serviço, mas tem outras questões mais justas, né? Que não são somente essas. Por exemplo, como a discussão sobre um regime seletista do próprio profissional, né? Então, vamos supor, né? Na saúde existe erro médico, existe erro do próprio profissional, né? A possibilidade do poder público e do empregador, né, que é o poder público, poder cobrar essa eficiência e essa qualidade do serviço público, ela é mais restrita no serviço, no concurso público geral, né, estatutário. Então acho que são várias questões a serem feitas. Conheço algumas experiências, mas nenhuma que dá para dizer que é referência, então não vou citar nenhuma aqui, mas eu acho que a gente precisa discutir caso a caso essas questões, sabe? Eu acho que existe sim uma política de privatização dos serviços públicos que se esconde por trás de um discurso de eficiência, um discurso de economia dos insumos, e que não é verdade, porque várias das OS são OS que ampliam esse investimento do poder público no orçamento global. Então, eu acho que a gente não pode se esconder por falsas polêmicas, mas precisa enfrentar de frente o problema da dinâmica do serviço público, que precisa, no final das contas, ter qualidade para o cidadão, né? E isso é uma coisa importante. Eu acho que, só para complementar, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com leis que tentam flexibilizar, né? A gente tem hoje um regime que permite que algumas atividades meio sejam terceirizadas, mas existe uma tentativa de mudança dessa legislação. É um projeto, inclusive, empunhado, liderado na época do Eduardo Cunha, de permitir a terceirização, inclusive do serviço fim, né? Da finalidade do serviço público. Eu acho que a gente precisa se atentar para isso. Santos, em geral, precisa, e a prefeitura, ela é mais do que um gestor do que se chama de máquina, do funcionalismo, mas também uma liderança política importante. Então, como eu disse, a prefeitura é um dos maiores empregadores da região, e se a gente começa a ter esse tipo de trabalho precário com maior
o maior empregador da região vai ter impacto para toda a economia e vai ter impacto para a Baixada Santista. Então, eu acho que existem, esse tema tem múltiplas complexidades, né? Eu acho que tem aqueles argumentos que são maquiagem por não, problemas de concepção, né? De você não acreditar no funcionalismo público, de você não achar que precisa ter, e servidor público serve só para cabide de emprego e não uma política robusta de tamanho do Estado, de investimento e larga escala. Eu acho que a gente, do ponto de vista dos governos de esquerda, né, os governos petistas, acontece isso em outros lugares. Acho que alguns incorrem em erros e outros acho que também tem essa discussão mais profunda. A OAS, o modelo OAS é um modelo dessa geração, né, da atualidade que as pessoas estão começando a ter acesso. Então não é uma coisa que vem de 30 anos de experiência, são experiências que de fato muitas prefeituras estão lançando mão e que a gente precisa avaliar com muita racionalidade qual tem sido a consequência disso, né? Porque a gente não pode, e a gente que discute, a gente que defende os serviços públicos, né, gratuitos, de qualidade, não pode abrir mão, não pode deixar com o PSDB, com os partidos da direita, o discurso da eficiência, né? E eu acho que a gente precisa buscar essa eficiência. O único caminho é privatizando, é terceirizando? Não. Eu acredito que não. Eu acredito que é discutir com toda a categoria, é discutir incentivo, melhorias e conseguir comprometer o funcionalismo com a qualidade do serviço público, né? Agora é isso, são questões bastante contraditórias, porque um regime de extrema estabilidade para essa avaliação, né, e a consequência de, por exemplo, o poder público poder demitir, não por redução da folha, não pela crise, mas pela própria qualidade do serviço, e dizer, vou melhorar a qualidade do serviço e existem bons profissionais e profissionais ruins. Isso, por exemplo, é um limitador que a gente vai precisar discutir qual é o caminho. Preciso que tenha uma justa medida para que, de fato, seja avaliado a qualidade do serviço público. E a qualidade não significa metas de desempenho, né? Porque você pega, como você julga um bom professor? É meta de aprovação, né? Como já foi em outros tempos, meta de aprovação automática. Então, acho que é muito complexo. A gente precisa sentar com o funcionalismo público, sentar com os usuários do serviço público e estabelecer alguns critérios razoáveis. Eu acho que também conseguir inovar, porque você falou de várias experiências e nenhuma experiência ela é completa, né? Você precisa fazer uma discussão geral com a categoria e conseguir chegar num bom termo.